Glória a Deus, povo santo do Senhor, que alegria enche nosso coração ao nos reunirmos mais uma vez para ouvirmos a voz de Deus por meio da sua palavra. A paz de Deus a todos os irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo encontre liberdade em cada coração nesta hora, porque certamente o Senhor nos preparou algo precioso para este momento. Que possamos estar atentos, de alma aberta, para recebermos com temor e alegria tudo quanto o Senhor quiser operar em nós. Louvado seja Deus. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares assolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e vós direis: o Senhor seja engrandecido desde os limites de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis em sacrifício cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui que canseira. E o haveis afungentado, diz o Senhor dos Exércitos, e ofereceis o dilacerado, e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, e prometendo sacrifica ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Espírito Santo vai nos conduzindo ainda mais fundo nesta porção da palavra, compreendemos que a raiz de tudo estava na perda do temor. Sim, irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o alicerce que sustenta a fidelidade, é o freio da alma diante do pecado e é também o impulso que leva o servo a buscar santidade. Sem temor, o culto vira formalidade, a oferta vira moeda de troca, a oração vira repetição e a vida espiritual se torna apenas fachada. Foi o que aconteceu com os sacerdotes nos dias de Malaquias. Acostumaram-se tanto com o altar que esqueceram da glória que sobre ele repousava. A presença de Deus se tornou comum aos olhos deles e aquilo que era sagrado passou a ser tratado como algo trivial. Quando a alma perde o temor, ela começa a racionalizar o pecado, começa a pensar que Deus entenderá a sua negligência,
que Ele tolerará a preguiça espiritual, que Ele aceitará qualquer coisa porque é misericordioso. E de fato, Ele é misericordioso, mas também é justo, também é santo, também é rei. E é por isso que Ele disse: eu sou o grande rei e o meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, há uma majestade na presença de Deus que não pode ser diminuída. O servo de Deus precisa se aproximar com reverência, com santidade, com o coração quebrantado, porque o nosso Deus não é um ídolo feito por mãos humanas, não é uma imagem sem vida. Ele é o Deus vivo que vê, que ouve, que esquadrinha os corações. E aqui está uma das grandes lições desta palavra. Deus não quer apenas a obediência exterior, Ele quer o coração. Ele não se agrada de rituais se o Espírito está ausente. A mesa do Senhor não pode ser vista como um fardo, o serviço a Deus não pode ser tratado como uma obrigação enfadonha. Quando dizemos que canseira, estamos abrindo a porta para o desprezo. E quando tratamos o que é santo com indiferença, não é apenas o culto que se corrompe, é a nossa própria alma que vai se afastando da presença do Senhor. Mas mesmo neste cenário de correção severa, o Senhor não cessa de estender sua mão. Ainda há um chamado, ainda há uma oportunidade de mudança. O povo era exortado a suplicar o favor de Deus, a buscar novamente a sua graça. Aleluia! Isso nos mostra que mesmo quando erramos, o Senhor não fecha a porta. Ele repreende, sim, mas também convida. Ele corrige, mas também restaura. O que Ele deseja é que o coração se volte para Ele, que o altar seja purificado, que a oferta volte a ser feita com sinceridade, com fé, com amor. E que esperança maravilhosa encontramos nas palavras do Senhor, quando Ele diz que seu nome será engrandecido entre as nações, desde o nascente até o poente. Isso nos mostra que o plano de Deus é maior do que nossas falhas, maior do que nossas limitações. Mesmo que Israel falhasse, o propósito divino se cumpriria. E hoje nós somos prova disso. Nós somos parte dessas nações que foram alcançadas pela luz do Evangelho. Nós somos fruto dessa promessa gloriosa. O nome do Senhor está sendo engrandecido em toda a terra. E é por isso que estamos aqui, reunidos em seu nome, sentindo sua presença e ouvindo sua voz. O Senhor não desistiu de Israel e não desiste de nós, mas Ele nos chama à seriedade, à responsabilidade espiritual, à entrega verdadeira. Que não sejamos como os enganadores que prometem, mas não cumprem. Que sejamos daqueles que mesmo com pouco entregam melhor. Porque Deus não olha a aparência, mas o coração. Ele se agrada da alma sincera, do servo fiel, do adorador que o busca em espírito e em verdade. Que o nosso culto suba ao céu como cheiro suave, que a nossa vida seja uma oferta viva, santa e agradável ao Senhor, que nosso temor não se esfrie, mas aumente a cada dia. Que a reverência pelo nome de Deus nunca desapareça do nosso coração, porque Ele é grande Rei, Ele é digno, Ele é santo, e o seu nome será sempre glorificado entre os povos. Aleluia! Ao ouvirmos esta palavra poderosa, o coração se aperta em reverência diante da voz do Senhor, que nos fala com tanto zelo e justiça. Esta porção da Escritura não é apenas um relato histórico, mas é uma convocação viva, direta e presente para todos quantos professam o nome do Senhor e se apresentam diante de sua santidade. O profeta Malaquias foi levantado pelo Senhor num tempo de desvio espiritual, onde a aparência do culto ainda permanecia, mas o temor, a sinceridade e a honra devidas ao Deus de Israel estavam sendo esquecidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios, mas a essência do culto estava contaminada por descaso, hipocrisia e falta de discernimento espiritual. Logo no início, o Senhor recorda algo que deveria estar gravado no coração daquele povo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aqui está o ponto de partida de toda a correção divina, o amor de Deus.
Ele não repreende por desprezo, mas porque ama. É como um pai que não suporta ver seu filho perdido e o adverte com lágrimas nos olhos. O amor de Deus não é omisso, não é cego e não se acomoda ao erro. E mesmo quando a alma resiste à voz divina, o Senhor continua clamando: eu vos tenho amado. O povo, contudo, responde com dureza: em que nos tens amado? É a linguagem da frieza espiritual, da alma que se acostumou a viver sem sensibilidade ao cuidado divino. Quando a alma deixa de enxergar o amor de Deus nas pequenas coisas, ela logo se torna ingrata e insolente diante das grandes. A resposta do Senhor nos leva aos patriarcas, a Esaú e Jacó. Ali está um testemunho eterno da soberania de Deus. A escolha de Jacó e a rejeição de Esaú não se basearam em méritos humanos, mas em desígnios divinos que vão além do entendimento terreno. Jacó foi amado, embora imperfeito, porque sua trajetória demonstraria uma busca sincera pela bênção e uma luta para agradar a Deus. Enquanto Esaú desprezou a primogenitura, símbolo da herança espiritual, trocando-a por um prato de lentilhas. Edom, descendência de Esaú, tornou-se símbolo de resistência contra o propósito divino. E por isso o Senhor o deixou em ruínas, para que se cumprisse a palavra de que os soberbos seriam abatidos. Ao longo do capítulo, o foco se volta aos sacerdotes, homens que tinham o privilégio e a responsabilidade de ministrar diante de Deus. No entanto, esses sacerdotes estavam oferecendo pão imundo no altar, sacrificando animais coxos, cegos e enfermos, desprezando a santidade do culto. O altar, que deveria ser lugar de reverência, tornara-se palco de negligência. A pergunta do Senhor ecoa como um trovão: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Que palavra penetrante, que chamada à consciência, pois não se trata apenas do formalismo religioso, mas da essência do relacionamento com Deus. Honrar a Deus como Pai e temê-lo como Senhor é o fundamento de toda a vida espiritual verdadeira. Não bastava trazer uma oferta. O Senhor olhava para o coração com que a oferta era trazida. O povo ofertava o que não queria mais, o que estava defeituoso, o que não tinha valor. Era como se dissessem: isto serve para Deus. E o Senhor, com firmeza e tristeza, recusa tais ofertas, dizendo que nem mesmo um príncipe terreno aceitaria tamanha afronta. Ele declara: eu não tenho prazer em vós. Palavras duras, mas necessárias, porque o culto que não tem reverência, o louvor que não tem sinceridade, a oferta que não tem sacrifício verdadeiro, não sobem como cheiro suave. Deus não aceita o que é feito por obrigação ou rotina, sem amor e sem santidade. No entanto, no meio dessa repreensão há uma luz de esperança, um vislumbre do propósito eterno de Deus. Desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome. Aleluia! Mesmo que Israel falhasse, o plano de Deus seguiria adiante. O seu nome seria glorificado entre os gentios, e em todo lugar se ofereceria uma oblação pura. Esta é uma profecia que aponta para o tempo da graça, quando o Evangelho alcançaria todos os povos, e o culto verdadeiro, em espírito e em verdade, tomaria lugar no coração dos que fossem lavados pelo sangue do Cordeiro. A voz do Senhor continua a confrontar o povo, dizendo que eles tratavam o culto com desprezo, dizendo: que canseira. Irmãos, que perigo é quando a alma começa a ver as coisas de Deus como um peso, como algo enfadonho, como se fosse uma obrigação, sem prazer. O Senhor vê tudo e Ele não se agrada quando nos achegamos à sua presença com indiferença, oferecendo o que não tem valor, prometendo e não cumprindo, trazendo o vil quando poderíamos trazer o melhor. A palavra se encerra com uma sentença que faz o coração tremer: maldito seja o enganador. Sim, porque enganar a Deus não é possível, mas muitos tentam enganar a si mesmos, vivendo uma vida religiosa de aparência, sem entrega, sem verdade. O Senhor termina dizendo: eu sou grande rei. Ah, que verdade gloriosa!
Ele é rei, e não um rei qualquer, mas o rei dos reis, digno de toda honra, de todo louvor, de toda obediência. Seu nome é terrível entre as nações, não porque ele seja cruel, mas porque sua majestade é inquestionável e sua santidade é imensurável. Quando essa verdade habita em nosso coração, o culto se transforma, a oração ganha vida, a oferta se enche de sentido e a caminhada com Deus se reveste de temor e glória. E quando o Espírito de Deus continua operando sobre nós por meio desta palavra viva, vemos que há profundezas que não podem ser ignoradas. O Senhor nos mostra que o verdadeiro problema não estava apenas no tipo de oferta, mas no espírito com que ela era apresentada. Aquilo que é oferecido com desleixo, sem dedicação, não sobe ao céu com agrado. O servo de Deus precisa entender que não se trata apenas de levar algo ao altar, mas de como o coração se apresenta diante de Deus. É possível oferecer muito, mas sem fé, e isso se torna vazio. Como também é possível oferecer pouco, mas com lágrimas, com sinceridade, e o céu se abre para ouvir e responder. No tempo de Malaquias havia ainda o agravante de que os próprios líderes espirituais estavam sendo o exemplo do que não se devia fazer. Os sacerdotes, que deveriam santificar o nome do Senhor, estavam permitindo e praticando o desprezo pela sua mesa. Que grande responsabilidade repousa sobre os ombros dos que guiam o povo. E quanto maior a responsabilidade, maior será também a cobrança divina. O Senhor lhes pergunta: apresenta isso ao teu príncipe, porventura se agradará de ti? Irmãos, se para um governante terreno se exige respeito e excelência, quanto mais ao Senhor dos exércitos, o Criador do céu e da terra. Essas palavras nos chamam à consciência da gravidade de viver uma fé sem entrega verdadeira. O culto sem reverência é como incenso estranho que sobe e não é recebido. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E como é precioso quando a alma se quebranta, quando o louvor nasce do profundo da gratidão, quando a oferta é feita com amor, quando o serviço é prestado com zelo. Isso sim move o coração de Deus. E então o Senhor revela que mesmo em meio à infidelidade de muitos, seu nome não será apagado, nem o seu propósito frustrado. Ele declara que será engrandecido entre as nações e que em todo lugar haverá quem ofereça oblação pura. Que palavra linda! Um testemunho do alcance do reino, da vinda do tempo da graça, quando o Evangelho alcançaria os corações sedentos em toda a terra. E hoje nós estamos dentro dessa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos alcançados por esta luz que rompeu as fronteiras de Israel e chegou até nós que éramos estrangeiros e agora fomos feitos filhos. Por isso, amados, esta palavra não nos chama somente ao arrependimento, mas também à gratidão. Porque Deus, em sua fidelidade, não desistiu da humanidade, não desistiu de operar a salvação. Mesmo quando o homem falhou tantas vezes, o seu amor persevera. Mesmo quando o nosso vacila, Ele continua a chamar, a corrigir, a ensinar. E se hoje ouvirmos a sua voz, não endureçamos o nosso coração, mas respondamos com obediência, com entrega, com adoração sincera. O Senhor também alerta contra a indiferença espiritual. Quando o povo dizia que canseira ao falar das coisas sagradas, demonstrava o quanto o coração já estava longe do temor do Senhor. Isso é algo que pode silenciosamente tomar conta da alma quando ela se acostuma com a presença de Deus. O que antes era motivo de júbilo passa a ser tratado como rotina. O que era privilégio vira peso. Mas o Senhor é santo. E o seu nome é digno de ser reverenciado a cada momento, com a mesma intensidade, com o mesmo fervor. O juízo contra o enganador mostra que o Senhor vê além das aparências. Há aqueles que prometem o melhor, mas entregam o pior. Falam com a boca palavras belas, mas no íntimo não há verdade. Deus não pode ser enganado. Ele é grande rei e espera de nós a fidelidade que condiz com sua majestade. Essa grandeza não é só uma ideia,
é uma realidade que deve reger a nossa conduta. Se Ele é Rei, devemos nos portar como servos leais. Se Ele é Pai, devemos agir como filhos obedientes. Se Ele é Senhor, nossa vida deve se curvar diante de Sua vontade. Que este chamado do Senhor desperte em nós um novo temor, um zelo renovado, uma entrega mais profunda. Não sejamos como aqueles que ofereciam o coxo, o enfermo, o resto. Ofereçamos o nosso melhor, nosso tempo, nossa voz, nosso louvor, nossas atitudes, nossa consagração. Pois o nosso Deus não é qualquer um. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é grande Rei. Ele é digno de tudo. Aleluia! Ah, irmãos amados, como não estremecer diante de uma palavra como essa? Como não nos quebrantarmos ao ouvirmos o Senhor desabafar com o seu povo? Eu vos tenho amado. Que dor no coração do nosso Deus ao ver que o seu amor foi ignorado, desprezado, trocado por formalidades e frieza. Quantas vezes Ele nos cercou de bênçãos, quantas vezes Ele nos livrou do mal sem que sequer soubéssemos, quantas vezes Ele nos visitou na calada da noite, em lágrimas que nem sabíamos explicar, e ainda assim, como Israel, tantas vezes também perguntamos: em que nos tens amado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O amor de Deus não é uma poesia vaga, é uma realidade presente. Foi por esse amor que Jacó foi escolhido, mesmo sendo falho, mesmo tropeçando, mas buscando. Foi por esse amor que Israel foi guardado, mesmo em meio às suas quedas. E é por esse amor que hoje, irmãos, estamos aqui. Ninguém aqui está de pé por merecimento. Ninguém aqui tem direito de bater no peito. O que nos sustenta é o amor imutável do Senhor, que nos chama à consciência, que nos sacode do torpor espiritual, que nos exorta sim, mas com lágrimas nos olhos. Glorificado seja o seu nome. Mas o que o Senhor encontrou em troca do seu amor? Corações mornos, ofertas sem valor, sacrifícios defeituosos. E o que mais fere o coração do Pai não é o erro dos filhos, é a indiferença. É dizer com palavras ou com atitudes: o teu altar é desprezível. Irmãos, que coisa triste, a mesa do Senhor, que deveria ser lugar de comunhão, de reverência, de alegria, sendo tratada com desprezo. Que canseira! Dizer isso é como cuspir no pão que desce do céu, é como rejeitar o banquete que o Senhor preparou com sangue e com glória. Talvez alguém diga: mas eu estou cansado mesmo, estou ferido, abatido. E o Senhor entende, Ele não nos rejeita por estarmos fracos. Ele nos rejeita quando mentimos para nós mesmos, quando mascaramos nossa frieza e fingimos estar bem diante dEle. O Senhor ama aquele que mesmo caído clama, que mesmo chorando se levanta para cultuar, que mesmo com pouco oferece com verdade. Não é a quantidade da oferta que move o coração de Deus, é a verdade do Espírito. Aleluia. Quantas vezes nós já fomos os enganadores descritos nessa palavra? Prometemos a Deus louvores que não cantamos, orações que não fizemos, ofertas que não levamos, obediências que não cumprimos. Quantas vezes prometemos consagração, mudança, santidade e entregamos o mínimo possível, o resto, o que sobrou, e ainda esperamos que Ele se agrade, que o Senhor nos perdoe, que Ele nos limpe, que Ele reacenda a chama da sinceridade no nosso altar. Mas, irmãos, ainda há esperança, ainda há graça. O Deus que exorta é o Deus que abraça. Ele diz: suplicai o favor do Senhor. Ainda há tempo de pedir misericórdia. Ainda há espaço para arrependimento. Ainda é possível acender um fogo verdadeiro no altar. Ainda é possível se prostrar diante dele com lágrimas e dizer: Senhor, eu te entrego o meu melhor. Eu não quero mais viver de aparência. Eu quero te servir com verdade. Aleluia. E quando esse clamor sobe aos céus, o céu se move.
a glória desce, e o que era frieza se transforma em avivamento. Ele mesmo disse: o meu nome será engrandecido entre as nações. Que promessa maravilhosa! Ainda que Israel tenha falhado, ainda que os sacerdotes tenham se corrompido, Deus não desistiu. Ele tinha em mente um povo de toda língua, tribo e nação. Ele nos viu, irmãos. Ele viu a tua casa, a tua alma, o teu coração. Ele viu a tua fome pela presença dEle. E é por isso que hoje Ele está aqui, falando contigo. Não para te condenar, mas para te restaurar. Para te lembrar que ainda há tempo de fazer o que é certo, que ainda dá tempo de recomeçar. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele está tocando corações agora. Ele está lembrando promessas, reacendendo votos, renovando forças. Irmão, irmã, não permita que a frieza tome conta da tua alma. Lute contra ela. Clame, se ajoelhe, rasgue o teu coração diante do Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu não quero te oferecer restos. Eu quero te dar o meu melhor, mesmo que seja pequeno, mas será com verdade. E o Senhor receberá, Ele aceitará, porque Ele não rejeita o coração quebrantado e contrito. Aleluia! Que glória sentimos aqui, que presença doce e santa, que temor e alegria ao mesmo tempo. Louvado seja o Deus que ainda fala com o seu povo. Louvado seja o Deus que ainda chama, ainda corrige, ainda ama. Que Ele receba hoje nossa oferta, não de bois ou cordeiros, mas de alma, de coração, de entrega, de renúncia, de verdade. Aleluia! E ao nos curvarmos diante dessa palavra, ela começa a tocar cada aspecto da nossa vida. Não apenas como um chamado ao povo de Israel, nem como uma repreensão aos sacerdotes daquele tempo, mas como uma voz direta a cada um de nós hoje. Porque esta mensagem não é distante, nem limitada a um tempo antigo. Ela é viva, ela é presente, ela nos alcança dentro da nossa casa, do nosso coração, da nossa consciência. E o Espírito do Senhor começa a nos perguntar com ternura e com autoridade: como tens me oferecido tua vida? Como tens me servido? Como está o teu altar? Talvez alguém ouvindo esta palavra perceba que o seu altar está em ruínas, que as brasas se apagaram, que o culto perdeu fervor, que a oração virou repetição, que a leitura da palavra se tornou obrigação. Talvez você ainda esteja indo à igreja, ainda esteja cantando, ainda esteja ofertando, mas o coração há quanto tempo se distanciou da presença? O Senhor não está nos acusando, Ele está nos acordando. Ele está nos chamando de volta ao lugar onde o fogo arde, onde a entrega é real, onde a oferta é feita com lágrimas e temor. Ele está dizendo: filho, filha, eu te quero por inteiro, não quero só tuas palavras, quero o teu coração. E aí, irmãos, não podemos fingir, não há como enganar a Deus. Ele vê o que entregamos e vê também o que guardamos. Ele vê o que prometemos no dia da aflição e depois esquecemos no dia da bonança. Ele vê a parte do nosso tempo que dizemos que não temos, mas usamos para tantas coisas. Ele vê o nosso cansaço, sim, mas também vê quando esse cansaço é só para as coisas dele. Porque há quem trabalhe o dia todo e ainda tem alegria para orar. Há quem enfrente lutas tremendas, mas ainda canta com fervor. E a quem tenha tudo, mas não entrega nada, o Senhor pesa os corações. Por isso esta palavra nos chama à sinceridade. É tempo de examinar nossa entrega. O que temos oferecido ao Senhor? O melhor ou o que sobra? O puro ou o misturado? O inteiro ou o dividido? Porque Ele é grande Rei. Ele merece o nosso melhor. E o nosso melhor nem sempre é algo perfeito. Às vezes é um louvor com voz embargada, é uma oração entrecortada por choro, é uma leitura da palavra feita com dificuldade porque o coração está ferido. Mas se for com verdade, Ele recebe, Ele se agrada. Porque o que Ele quer não é desempenho, é verdade. A nossa vida é o sacrifício que Ele deseja. Nossa fidelidade no casamento, nossa honestidade no trabalho, nossa obediência quando ninguém está vendo,
nosso comportamento com os filhos, com os pais, com os irmãos, tudo isso é parte do altar. Tudo isso sobe ou não sobe como oferta ao céu. Se falamos de amor a Deus, precisamos demonstrar esse amor com atitudes. Se dizemos que Ele é o nosso Senhor, então precisamos nos portar como servos. Não podemos oferecer a Ele o que não ofereceríamos a um chefe terreno, a uma pessoa importante. Nosso Deus é o Senhor dos exércitos, Ele é digno de tudo. E essa palavra também fala com os que estão em posição de liderança espiritual. Aos que pregam, cantam, conduzem, ensinam, o Senhor nos pergunta: tende santificado o meu nome? Ai de nós se oferecermos no altar do Senhor o que está manchado. Ai de nós se conduzirmos o culto como rotina, sem temor, que cada um que serve no altar reflita. Tenho oferecido o cego, o coxo, o enfermo? Ou estou entregando o melhor, mesmo que com sacrifício? O Senhor sonda tudo. Mas, irmãos, se esta palavra nos corrige, ela também nos impulsiona a recomeçar. Porque o altar pode ser reconstruído, o fogo pode ser reacendido, a sinceridade pode voltar, o temor pode ser restaurado. Basta que haja um coração disposto, basta que a alma diga: Senhor, não quero mais viver assim. Me ajuda a te oferecer o que te agrada. E Ele ajuda, Ele renova, Ele sopra a vida nova. Então, nesta hora, em tua casa, no teu íntimo, pense: o que tenho entregado ao meu Deus? E se a resposta te fizer chorar, chore. Se te fizer cair de joelhos, caia. Mas não fique como estás. Entrega o teu melhor. Entrega a tua alma, porque Ele é digno, Ele é Rei. E o seu nome será engrandecido entre os povos, começando por nós. Aleluia. Chegamos ao fim desta gloriosa palavra com o coração envolto em temor e esperança. Temor porque fomos visitados por um Deus que sonda os pensamentos e intenções do coração. Um Deus que não se deixa enganar e que conhece profundamente cada gesto, cada oferta, cada oração. Esperança, porque esse mesmo Deus que vê todas as coisas é também aquele que nos ama com amor eterno, que nos chama com paciência, que ainda fala conosco mesmo quando muitas vezes o ignoramos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor nos convidou a rever nossa entrega. Ele não está à procura de perfeição humana, nem de rituais impecáveis. Ele está à procura de verdade. Ele quer corações inteiros, não pedaços. Ele quer louvores com alma, não com performance. Ele quer oração com fé, não com pressa. Ele quer um culto que o exalte, não um culto que apenas ocupe um lugar na agenda da semana. O Senhor deseja um povo que o sirva com reverência, com zelo, com amor genuíno, porque Ele é grande Rei, Ele é digno, Ele não aceita ser tratado como qualquer um. Ao olharmos para Malaquias capítulo 1, vemos que o problema não estava na ausência de culto, mas na forma como ele era apresentado. A aparência religiosa estava ali, mas o coração estava distante. Isso nos mostra que a frieza espiritual não começa com a ausência de ritos, mas com a ausência de temor. Por isso, irmãos, se sentimos que algo esfriou em nosso interior, que o fogo já não arde como antes, não deixemos isso passar despercebido. É tempo de acender de novo as chamas da adoração sincera. Deus não se agrada de ofertas que guardam segundas intenções. Ele não aceita o coxo, o enfermo que não tem valor, mas também não rejeita o quebrantado. Ele não recusa aquele que se aproxima com verdade, mesmo com mãos vazias, mas com o coração cheio de sinceridade. Irmãos, que bênção é poder começar de novo. Que privilégio é ter um pai que, mesmo sendo rei, se inclina para ouvir a súplica de um filho arrependido. Que maravilha saber que, mesmo após a correção, Ele ainda nos dá lugar diante do seu altar. E para aqueles que talvez estejam machucados, enfraquecidos pela caminhada, o Senhor te diz: ainda há lugar para ti no meu altar. Para aqueles que se sentem distantes, Ele diz: volta, eu quero tua verdade, tua essência, tua sinceridade. E para os que ainda estão firmes, Ele diz: permanece, não esfria,
Continua me oferecendo o teu melhor. Esta palavra nos confronta, mas também nos reconstrói. Ela nos limpa e nos fortalece. Ela nos chama à responsabilidade, mas também nos envolve com esperança. O Senhor ainda está falando. O céu ainda está aberto. O fogo ainda pode arder. O altar ainda pode ser restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada um de nós leve esta palavra para dentro de casa, para dentro do coração. Que ela não fique apenas como lembrança de um momento, mas se torne um divisor de águas. Que a partir de hoje, nossa entrega a Deus seja marcada por verdade, por temor, por amor. Que o nosso culto suba como incenso suave. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que o nosso Deus é grande Rei. E que o seu nome continue sendo engrandecido em nós, por nós e através de nós. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, nos curvamos diante de Ti neste momento com os corações quebrantados, tocados por Tua santa palavra. Tu és grande Rei, Senhor dos exércitos, digno de honra, glória e louvor eternos. Quem somos nós, Senhor, para que nos visites com tamanha misericórdia? Quem somos para que nos fales com tanta paciência e amor? Mas a Tua bondade é maior que nossas falhas, e por isso ainda podemos dobrar os joelhos e levantar os olhos ao céu. Pai, hoje não viemos apenas Te pedir bênçãos, mas viemos nos apresentar como sacrifício vivo. Viemos Te pedir que recebas o que temos, não com base em merecimento, mas com base na verdade. Sonda-nos, ó Deus. Vê se há em nós alguma entrega incompleta, alguma adoração sem alma, alguma oração sem fé. E se houver, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos por cada vez que oferecemos o coxo, o enfermo, o resto. Perdoa-nos pelas palavras ditas sem coração, pelos louvores cantados por costume, pelos cultos frequentados por obrigação. Queremos, meu Deus, reacender o fogo no nosso altar. Queremos, Senhor, sentir de novo o temor santo que nos fazia tremer diante da Tua presença. Queremos Te servir com verdade, com fervor, com santidade. Coloca de novo nos nossos lábios o cântico sincero, coloca nas nossas mãos a oferta de amor, coloca nos nossos joelhos a oração que rompe os céus. Ah, Senhor, que as nossas vidas sejam uma oblação pura diante de Ti, que os nossos dias sejam marcados pela presença do Teu Espírito, que a nossa casa seja a morada da Tua glória, que o nosso coração seja um templo Teu. Pai, visita aquele que está fraco, que ouviu esta palavra e reconheceu sua distância. Toca agora com Teu amor, com Teu consolo, com Teu poder. Restaura o quebrado, fortalece o abatido, levanta o que caiu, aviva o que está apagado. Entra, Senhor, com fogo purificador na alma daquele que sente vergonha do que tem sido diante de Ti e faz tudo novo. Tu és Deus que recomeça histórias, Tu és Deus que levanta os vasos trincados, Tu és Deus que transforma a cinza em glória. E para aqueles que ainda estão firmes, que ainda Te servem com zelo, fortalece-os ainda mais. Guarda o coração deles da frieza, guarda-os do engano, sustenta-os com a Tua mão direita. E que todos nós, como povo Teu, andemos em temor, em verdade e em reverência, porque o Teu nome é santo, o Teu nome é grande, o Teu nome é temido entre as nações. E queremos honrá-lo com nossa vida, com nossas palavras, com nossas atitudes. Recebe-nos, Senhor, não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça. Recebe a nossa alma, recebe nossa entrega, recebe nossa adoração. E que esta oração, feita com sinceridade, suba como incenso agradável ao Teu trono. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos com fé e com temor. Amém.